Êxodo capítulo 32. Quem achou, diga amém. O texto de Êxodo capítulo 32, verso 1 diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quando é este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoando disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Deus, em nome de Jesus, que as palavras santas dessa narrativa, que foram preservadas pelos judeus e chegaram até nós através da Bíblia Sagrada, sejam essas palavras, Senhor, que o Senhor vai usar para abençoar essa igreja. Sejam essas palavras que o Senhor vai usar para diagnosticar, Senhor, a real situação nossa. Nós nos abrimos diante do Senhor, não nos escondemos, não nos omitimos. Nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor esteja iluminando a nossa mente e o nosso coração, e nos dando discernimento da sua vontade, em nome de Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Moisés estava no monte, 40 dias. O povo estava no deserto. E o povo cansou de esperar por Moisés. E a revelação que Deus tinha para a nação passava por todo um processo de espera, de amadurecimento, até em função da ausência de Moisés. Mas o povo não estava preparado para a ausência de Moisés e nem foi capaz de esperá-lo. Nós estamos diante, irmãos, de uma narrativa que guarda muitas semelhanças com a igreja moderna. Nós olhamos para essa história e nós nos enxergamos nessa narrativa. Israel não se deu conta dos riscos que estava correndo naquele momento e substituiu Deus por um bezerro de ouro, por mais louco que seja isso. Israel não percebeu a gravidade daquele momento. Já nós conhecemos a história. E o próprio apóstolo Paulo nos exorta a lermos a história do passado e tirarmos lições para o presente. Ele fala disso na carta aos Coríntios, no capítulo 10. Então nós conhecemos essa história. E nós precisamos então perceber as atitudes que poderão levar também a igreja a se apostatar de Deus. Isso aqui é apostasia. Apostasia baixa. Apostasia, eu não encontro a palavra adequada, uma apostasia absolutamente estúpida. Porque Deus havia recentemente aberto o Mar Vermelho. Deus estava mandando maná do céu. Deus havia tirado eles do Egito. Deus havia enviado as pragas e preservado a vida deles. Mas eles fazem uma opção absurda ao trocar Deus por um bezerro de ouro. Então, nós encontramos hoje na igreja brasileira também muitas situações absurdas, escândalos, coisas que a gente não vê acontecer nem no meio dos ímpios. E a gente fica pensando: o que devemos fazer? Como reagir? O primeiro passo, irmãos, nós precisamos caracterizar que tipo de igreja que nós somos. Porque hoje de manhã eu disse: nós temos uma igreja idealizada, uma igreja linda e maravilhosa. A igreja evangélica, a igreja dos protestantes, a igreja reformada.
E a gente tem uma imagem idealizada. Só que essa igreja, ela já foi contaminada pelo pecado. Nós não somos a igreja evangélica de 50 anos atrás. Nós não somos a igreja evangélica de 30 anos atrás. Nós não somos a igreja de 15 anos atrás. Nós não somos a igreja de 5 anos atrás. Não somos, definitivamente não somos. Então, que tipo de igreja que nós somos? Porque não há como tratar de um paciente se não houver um diagnóstico verdadeiro e honesto. Então estou trazendo essa primeira mensagem que Deus colocou no meu coração com o objetivo de radiografar a nossa realidade. Não é para dizer se está bom ou se está ruim no primeiro momento. Nós temos que fazer uma radiografia honesta do que é a igreja atual. Quem somos nós? Porque a partir daí nós podemos pensar em fazer alguma coisa pela igreja. Então vamos à caracterização dessa igreja. A primeira característica e mais evidente desse texto é que nós temos uma igreja apressada e ansiosa. Aos irmãos que ouviram a parte desse sermão de manhã, não se preocupe. Eu estarei diferenciando, eu estarei ilustrando, eu estarei colocando outras situações para que não seja maçante. O sermão é composto de 3 partes. Esta é a parte de manhã, mas eu não vou deixar que isso seja maçante para você. Nós temos uma igreja impaciente. Nós temos uma igreja inquieta. Nós temos uma igreja que não espera pelo mover de Deus. Nós temos uma igreja que não pode esperar Moisés no monte durante 40 dias. Nós temos uma igreja que não quer passar pelo deserto. A igreja de Israel, o povo de Israel, eles queriam chegar logo à terra prometida, mas Deus queria eles no deserto para treiná-los. Eles acharam que ia sair do Egito, ia atravessar o deserto, e ia chegar à terra prometida imediatamente. Não, Deus não queria isso. Deus queria primeiro treiná-los. Evidentemente que pela desobediência deles durou mais tempo. Mas se Deus quisesse levá-los diretamente para a terra prometida, por onde que Deus enviaria eles? Margeando o Mediterrâneo, irmãos. Quem conhece o mapa, conhece. O caminho mais óbvio para a Palestina era margeando o Mediterrâneo. O mar grande, como a Bíblia diz. Mas Deus disse: vocês não estão preparados para passar pelo litoral, porque lá tem os filisteus e eles vão derrotar vocês. Então, querido, nós temos uma igreja que se tornou uma igreja milagreira, uma igreja mágica, uma igreja de soluções rápidas, uma igreja de soluções mirabolantes. Isso não funciona no reino de Deus. E aí nós temos um monte de gente frustrada, porque queria e achava que ia entrar na terra prometida de imediato e não entrou, e morreu no deserto. Então nós temos uma igreja evangélica hoje, uma igreja sem memória, que ignora os processos históricos, que nos fizeram chegar até aqui. Eles esqueceram de Moisés. Eles disseram assim: quanto a este homem, que desprezo é esse, irmão? Quanto a este homem que nos tirou do Egito, não sabemos de onde ele está. Deve ter se perdido. Alguma fera deve ter comido ele aí nesse monte. Nós não sabemos onde ele está. Não sabemos o que sucedeu a ele. E nós nos esquecemos, irmãos, que a igreja evangélica tem uma história no nosso país. Eu fico vendo hoje, a pessoa não pode ver um botequim fechado, que quer abrir uma igreja lá. E a gente diz aqui: glória a Deus, mais uma igreja. Mas que tipo de igreja é essa? A igreja protestante brasileira, irmãos, ela é fruto de trabalhos missionários de estrangeiros, ingleses, americanos, principalmente. Tem a igreja ainda de caráter étnico, que são os luteranos, que vieram como migrantes, ok. Mas as igrejas batistas, metodistas, presbiterianas, principalmente, elas foram fundadas com sangue, suor e lágrimas de missionários estrangeiros que deixaram sua pátria, que deixaram suas famílias e que correram risco de vida
fundaram a igreja brasileira como a temos hoje. Então, nós nos esquecemos e nos tornamos uma igreja sem história. O indivíduo resolve abrir a igreja e a gente acha que está muito certo. Ah, não, fulano resolveu abrir a igreja. É uma igreja, então, sem memória. É uma igreja que não considera o processo para chegar aqui. Temos hoje, então, uma igreja, irmãos, que está preocupada apenas em atingir seus objetivos particulares. Moisés estava demorando demais para os hebreus. Então eles falaram assim: vamos arrumar outro líder. Vamos mudar a estratégia. Vamos largar Jeová. Vamos servir outro Deus. Então, nós temos hoje, no seio da igreja, muitos crentes apressadinhos. Muitos crentes que querem resultados imediatos. Muitos crentes que querem soluções rápidas. Muitos crentes que querem soluções milagrosas. O indivíduo é mau marido, ou má esposa, não dá bom testemunho. Como é que Deus abençoa um casamento desse? O pastor, olha aqui por mim. O pastor quebra a maldição. O pastor expulsa o demônio é você. Como que o casamento vai ser bom se eu não sou um bom marido? Se você não é uma boa esposa? Ah, pastor, me unge com óleo. Não unge não, unge só doente. Ah, pastor, quebra a maldição. Não quebra você. Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos uma igreja hoje, eu chamo de igreja pragmática, que está preocupada apenas com resultados. Aí eu vou para a sua igreja, se Deus me abençoar, se Deus me der essa resposta, se Deus resolver o meu problema. Então eles cansaram. 40 dias no deserto para eles foram demais. E aí eles desistiram de Moisés, porque eles tinham pressa. Aprenda uma coisa: Jesus nunca está com pressa. Pastor, como é que você prova isso? Se eu tivesse pressa, eu já tinha votado. Eu, no lugar dele, já tinha votado há muito tempo, irmãos. Você acha que eu não teria votado? Claro que eu teria votado. Mas Jesus não tem pressa. Ele quer que a igreja passe pelo deserto, se eduque, aprenda a temer a Deus, seja fiel. Deus é longânimo. O apóstolo Pedro diz: mil anos é como um dia para Deus. Um dia como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então Deus não está com pressa. Por que você prova? Prova na Bíblia, pelo que eu falei. E quando eu leio João capítulo 7, verso 2 e 9, e não vou nem ler João 11, quando Jesus esperou 4 dias para ir lá visitar um amigo dele que estava morrendo. Não vou nem ler esse texto. Vou ler só João capítulo 7, verso 2. Li de manhã e leio novamente. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém é que procure ser conhecido em público, e contudo realiza os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de suas obras más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Era festa, era uma agenda urgente, a família toda estava indo, a comitiva estava pronta, e se fosse aqui em Minas Gerais, a farofa estava pronta também, estava tudo preparado para ir. Jesus falou: não é o meu tempo. Jesus não é movido pelas circunstâncias que você mesmo cria para ele, irmão. Jesus não é movido pela sua agenda, desculpa. Jesus não é movido pela urgência da sua vida. Jesus não é movido pela pressa de seus projetos. Jesus trabalha no tempo dele. E ele não foi, porque não era hora de ir. Então tem hora que você tem que ficar esperando Moisés no monte. Pastor, são 40 dias. Mas tem 15 anos que eu tenho expectativas em relação ao meu ministério. Claro. Eu sei que tem 15 anos que vocês têm expectativa em relação ao meu ministério também. Mas o que temos feito?
esperado em Deus. Eu esperado em Deus. Porque o meu tempo não é o tempo de Deus. Os meus caminhos não são os caminhos dele. Os meus pensamentos não são os pensamentos dele. Então, querido, nós temos uma característica marcante na igreja evangélica, que é a pressa. A pressa para que Deus esteja fazendo alguma coisa. Nós temos uma igreja que trabalha com resultados. E eu digo que essa igreja não serve a Deus, mas busca um Deus que possa servi-los. A realidade da igreja evangélica, pelo menos uma parte dela, não são de pessoas que estão ali para servir a Deus. Eles estão ali, veja os programas televisivos. Veja. As pessoas estão ali em busca de um Deus que possa servi-los. E eles fazem qualquer negócio. Faz qualquer negócio para manipular esse Deus. Isso para mim se chama magia. O que é a magia? É a tentativa de manipular a realidade. É um indivíduo, ele quer constranger Deus de todo jeito. Ele faz um voto, ele rapa a barba, ele rapa o cabelo, ele anda descalço, ele anda, faz qualquer negócio, ele dá a casa dele, ele dá o salário dele, ele faz qualquer negócio para que Deus haja. Só que Deus não é movido por isso, irmãos. Deus não é movido pela sua urgência. E eu volto a repetir, Deus nunca teve pressa. E nem está com pressa agora. Deus nunca se atrasa, Deus nunca se adianta, ao contrário, Deus nunca se atrasa, Deus nunca se adianta. Só você ler Gálatas capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Se eu fosse Deus, mais uma vez, eu me colocando na história, eu tinha mandado Jesus, sabe quanto? No dia que Adão e Eva pecou, pronto, resolvi o problema já ali. Não seria muito mais racional? Adão e Eva pecou e não ia dar nem tempo de Caim matar Abel, irmãos. Não ia dar tempo, não. Mas eu não sou Deus, nem você é Deus. Deus tem seus próprios caminhos. Como que nós amaríamos a Deus se nós não conhecêssemos a miséria da nossa humanidade pecadora? Como que eu estaria aqui servindo a Deus e você também, se nós não conhecêssemos a tragédia de sermos humanos pecadores? Se Deus já intervisse de imediato, e eu preciso dizer, há muitas situações na nossa vida que Deus não vai intervir de imediato, Ele vai esperar. E a gente não quer entender isso. E a gente quer acionar Deus como quem aciona o controle remoto, a mudança de canal, mudança de estação. E a gente já clica imediato, aparece uma outra imagem, aparece uma outra realidade, mas o relacionamento com Deus, não há controle remoto para isso. Meus queridos e amados irmãos, está aí a primeira característica da igreja. Vamos à segunda característica, que também não é muito animadora. A segunda característica dessa igreja, e até em decorrência da primeira, é que nós temos uma igreja sem profundidade. Nós temos uma igreja de superficialidades. Nós temos uma igreja que não tem maturidade, irmãos. É uma igreja que busca a revelação de Deus a partir dos homens. Deus então se torna um produto da imaginação do ser humano. Se você lê o texto, ou se lembra da leitura que fiz, eu volto a ler para você, o que eles argumentam com Moisés. Ele diz assim, na parte 2 do verso 1, levanta-te e faze-nos deuses que vão diante de nós. Pastor, é assim mesmo que está escrito lá, Elohim. A palavra Elohim pode ser atribuída a Deus no sentido singular ou no sentido plural.
Ou seja, eles falaram com Arão: rapaz, o que você está fazendo aí? Cria um Deus para nós, produz um Deus. E Arão imediatamente se prontificou a fazer. E há muitos líderes que estão criando deuses aí para os fiéis. E a hora que você ouve alguma coisa falar, você fala assim: esse Deus eu não sei, não. Nós estamos falando de outro Deus. Não é o Deus da Bíblia, esse Deus que está falando aí. E eles pediram, e Arão fez. Queridos e amados irmãos, está cheio de crente idólatra. Cheio de crente idólatra. É uma igreja que gera seu Deus. De manhã eu falei, e me desculpe ter falado o nome do filósofo, eu troquei. Eu troco sempre Schopenhauer por Feuerbach. E eu fiz isso de manhã, me desculpe. Eu falei que foi Schopenhauer que diz que Deus é uma criação da mente humana. É uma elaboração mental. Na verdade, Feuerbach, é alemão, pelo menos eu errei. Não errei no país. Feuerbach, ele vai dizer que Deus é uma criação do ser humano. Que não foi Deus que nos criou. Mas nós que criamos Deus. E assim está acontecendo na igreja evangélica. E a hora que você entra na igreja, você fala: mas que Deus é esse? Esse Deus eu não conheço ele não. São deuses criados pela mentalidade, pela imaginação de pregadores, de membros da igreja, de ministérios, mas um Deus que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. São deuses, são Elohims, que são criados no seio da igreja evangélica para entreter os crentes. E o indivíduo acha que aquilo é Deus, mas não é. São igrejas, irmãos, que vivem de superficialidades, que não tem tempo para aprender sobre Deus. A maioria dos crentes hoje não tem tempo para aprender sobre Deus, não, irmãos. As pessoas querem resultados. E o que eles falaram para Arão? Arão, nós queremos um Deus. Nós não temos tempo para esse Deus Jeová, não, moço. Esse Deus aí, não, muito devagar. Nós queremos um Deus que age, um Deus que faz. Nós queremos um Deus prático. Nós queremos um Deus que satisfaça nossas expectativas, Moisés. Ou melhor dizendo, Arão. Pois Arão disse: então é isso que vocês querem? Então é isso que vocês vão ter. Me dá aí os seus brincos, as argolas das suas orelhas. E eu acho tão ilustrativo tirar as argolas das orelhas. Literalmente, eles criaram Deus na cabeça deles. Onde está Deus? Eu vou fazer Deus aqui, deixa eu tirar Deus daqui. Eles tiraram Deus daqui, ó. E aí fizeram um bezerro, pronto, está aí o Deus. Deus não é o Deus que está aí dentro da sua cabeça, não, irmão. Deus é mais do que isso. E eles criaram Deus a partir da sua imaginação, da sua cabeça. Tiraram Deus literalmente das suas orelhas e fizeram um bezerro. E falaram: aí está o seu Deus. Irmãos, tem muitos deuses, ou Deus que tem sido pregado na igreja, que é a imaginação da cabeça das pessoas, que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus revelado em Jesus, não é o Deus que mora no céu, não é o Deus eterno, não é o Deus soberano, não é o Deus todo-poderoso. É uma caricatura. Só que a gente tem vergonha de tocar no assunto. Ah, pastor, é assim mesmo. Tudo normal, pastor. Você fala de Jesus, irmão. Até o diabo fala de Jesus, irmão, se for conveniente para ele. Se for conveniente para o diabo, ele ora até a oração do Pai Nosso, irmão. Não vai nessa, não. Não é, pastor, lá. Pastor, é só uma correntinha, pastor. Pastor, é só um óleo ungido. Ô, pastor, é só uma garrafinha de água. Ah, pastor, é só uma pedrinha do Monte Sinai. Ah, pastor, é só uma garrafinha de água do Rio Jordão. Então, esse é o seu Deus. Onde está escrito que eu preciso de água do Jordão, irmão? Onde está escrito que eu preciso de pedra do Monte Sinai? Onde está escrito que eu preciso de rosa ungida, de lenço ungido? Onde está escrito, irmãos? Mas a igreja evangélica, irmão, está cheia desses adereços espirituais. Um verdadeiro bezerro de ouro no meio da igreja, da qual eu faço parte. Porque eu faço parte, irmãos.
Você vai dizer, não, você eu sou batista, eu não misturo. Eu misturo, eu conheço essa gente, eu convivo com essa gente, eu me relaciono, eu respeito, mas eu discordo. Não é necessariamente da denominação, mas é do que se faz, porque no meio das igrejas batistas também está tudo cheio de heresia. Ah, pastor, a igreja batista não tem, sim. As escrituras que Moisés iria trazer, irmãos, não causou nem interesse. Moisés falou assim, gente, eu vou lá no alto. Eles viram um monte tremendo, irmãos. Esse povo é muita cabeça dura. Desculpa os judeus. Eu acho também que a gente é cabeça dura. Mas o monte tremeu. O negócio pegou fogo. Clangor de trombetas. E eles falaram, Moisés, você vai que nós não vamos não. Quem vai estar perto desse Deus poderoso? Moisés, vai você. Nós não vamos não. Eles viram esse negócio todo, irmãos. Irmão, quanta coisa linda você viu na sua vida de crente. Quantas pessoas você viu sendo curadas. Quantas pessoas você viu sendo libertas de um demônio por uma palavra, irmãos. Quantas vezes eu vi isso. Quantas vezes nós participamos disso. Quantas pessoas chegaram aqui, irmãos, um traste, um perdido, e se torna um santo, uma santa mulher de Deus. Onde está a nossa memória, irmãos? E aí a gente quer viver, me desculpe, dessas porcarias, desses amuletos, dessas ilusões, e colocando Jesus para fora, irmãos. Não, irmãos, eles não queriam saber das tábuas da lei. Moisés foi lá para buscar a revelação de Deus, mas eles não queriam revelação, eles queriam terra prometida. Eles queriam eram bênçãos, eles queriam eram vitórias, eles queriam a terra para morar, eles queriam a comida para comer, eles queriam a casa para morar, eles não queriam saber de Jeová, não, irmãos. Assim é a igreja evangélica. Muita gente está aqui para casar, para ter casa, para não adoecer, para dar tudo certo. Pastor, só bênção, só vitória para mim. Então você está no lugar errado. Tem sofrimento, tem lágrimas, tem tristezas, tem derrotas, mas nós permanecemos servindo a Deus. Foi assim que os missionários primeiros chegaram aqui no Brasil, longe de casa, famintos, perseguidos, odiados, desprezados, e fundaram a igreja que você está aí assentado. Deram a sua vida para isso. Você está aí no conforto, mas alguém se deu para você estar aqui. Eu passei da Lavela hoje, vejo aquela igreja toda arrumadinha, toda bonitinha. Fico grato a Deus por isso. Mas quem esteve ali no começo comigo sabe como é que era a vida ali. A gente saía para pregar, tem um lugar lá na rua lá que eu esqueci o nome, depois o Pedrão me ajuda aí com o nome. Pro lado ali, a casa da irmã, como é que chama ali, gente? Era uma região de prostíbulos. E a gente ia pregar, irmãos, você abria a boca para pregar, já aparecia um demoniado. Você começou a pregar Jesus, ô pastor, tem um endemoniado. Eu falei, segura esse endemoniado, eu não vou parar minha pregação agora não. Aí terminava de pregar, bom, vamos lá expulsar os demônios. Mas hoje eu vejo uma igreja tão bonitinha, tão abençoada. Mas houve tantas pessoas, irmãos, que se dedicaram ali, que amaram aquele lugar, que lutaram, que se esforçaram, que deram suas vidas. Então, queridos irmãos, nós precisamos resgatar isso. Mas eles queriam um Deus que não trouxesse nenhum constrangimento para eles, um Deus fácil, um Deus manipulável, um Deus limitado, um Deus imaginado, um Deus criado, um Deus que fosse limitado à religião deles. A gente quer ter essa ideia, né? Nós temos o Deus dos católicos, o Deus dos protestantes, o Deus dos espíritas. Nós temos um Deus e temos pessoas que servem a Ele. Fica achando aí que Deus vai salvar porque você é protestante. Deus quer saber se você é comprometido com Ele. Se você o ama, se você o obedece, se você nasceu de novo, se você tem o Espírito de Cristo.
se você vive para Jesus, ou você vive debaixo das asas da sua família. Ah, pastor, meu avô era crente. Ah, meu pai era crente. E você é crente? Pobre de mim, eu não tive bisavô, eu não tive avô, nem pai, nem irmão, nem mãe. Mas isso não me impede de ser crente. Você que tem que decidir ser crente de verdade, irmão. Eu já estou doutrinando, né? Estava caracterizando. Estava bom, né? Mas eu preciso dizer para os irmãos, voltando aqui à caracterização, que pastor é assim, mal começa a caracterizar, já quer doutrinar. O Deus da Bíblia, meus irmãos, é o Deus que exige devoção, sacrifício e aprendizado. Se você não estiver disposto a essas três coisas, você não poderá ser crente. Ah, pastor, Deus não quer sacrifício, não. Quem falou você? Ele não quer sacrifício de tolo, mas ele quer sacrifício sim. Só ler Romanos 12, verso 1. Lá diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício, vivo, santo e agradável. Deus gosta de sacrifício. Pronto. Sacrifício inteligente. Ah, pastor, não vou na igreja não, a igreja é muito longe. Pastor, não vou na igreja não, está ventando. Pastor, não vou na igreja não, está chovendo. Pastor, não vou na igreja não, amanhã é feriado, eu quero me acordar mais tarde, não quero na igreja não. Aí eu pergunto: e aí, irmão, você está querendo ir para o céu? Ah, está, né? Ainda bem. É uma igreja sem profundidade, irmãos, que ama a Deus de forma superficial. Como é que a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus? Está em Mateus 22, verso 37. Mateus 22, verso 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não bastava dizer amar a Deus de todo o coração? Ou de toda a alma? Ou de todo o entendimento? Por que isso? Isso não é redundante? Não está dizendo a mesma coisa? Não. Eu preciso amar a Deus nas três dimensões da minha vida. Amar a Deus de todo o meu coração, fala do meu sentimento, do meu gostar de Deus, do meu amor a Deus. O texto fala de amar a Deus de toda a alma, está falando de adoração, tem a ver com a minha psique, com a minha natureza espiritual. E fala para amar a Deus com entendimento, está falando de noia, de inteligência. Nós não podemos amar a Deus somente de sentimento. Nós não podemos amar a Deus somente com nossa inteligência. Nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Emoção, transcendência, racionalidade. Ninguém ama a Deus somente no Espírito. Desde quando eu assisto: pastor, eu não tenho vontade de ir para a igreja não, mas eu vou assim mesmo. Pastor, eu nunca gosto de orar, mas eu oro assim mesmo. Pastor, eu nunca gosto de ler a Bíblia, mas eu leio assim mesmo. Pastor, se fosse eu mesmo, eu não seria Deus. Então eu não estou entendendo você não. Pastor, eu sirvo a Deus só no Espírito. Olha o erro. Eu sirvo a Deus com o meu corpo, com a minha alma e com o meu espírito. Eu preciso educar a minha alma. Minha alma dizendo: eu estou meio desanimado hoje, eu não sei. Você diz: minha alma, que é isso? Repete para mim isso aí de novo, minha alma. Estou te estranhando. Coloca a sua alma no lugar dela. Aí sua carne diz: que preguiça. Estou com a dor aqui na canela. Estou com a dor, costela. Você diz: não. Eu, se fosse para limpar a casa, eu ia limpar. Se fosse para lavar roupa, eu ia limpar. Se fosse para trabalhar na rima, eu ia pegar o carro, né, Celso? Por que eu não posso ir para a igreja arrastando uma perna? Por que eu não posso ir para a igreja meio manquejante? Por que eu não posso ir para a igreja com a dorzinha na coluna? Queridos irmãos, a igreja precisa de mais profundidade, de mais comprometimento. Irmão, porque chegou o dia, eu estava com pena dos irmãos aqui, aliás, não só dos irmãos, mas de outros
A fila que fizeram aqui nessa loja, irmãos. Meu Deus, estava virando esquina, estava chegando no sacolão. Já pensou se tivesse fila para entrar na igreja? Será que o povo vinha? Será que vinha, Xande? Eu tenho minhas dúvidas. Aí eu falo assim, irmãos, olha na igreja agora, para poder entrar um crente cada vez. Aí eu fazia aquela filona, né, irmãos? Aí até o filho chegando lá no hospital, porque os irmãos amam demais a Deus, e eles não podem perder o culto, eles vão queimar no sol, eles vão ficar à noite, você ficar com pernilongo, mas eles vão ficar. Não vai nada, irmão. Não vai não. Por quê? Porque Deus não é a nossa prioridade. O que eu vejo na igreja evangélica da qual eu faço parte é que Deus não é uma prioridade. O que Deus faz por mim, sim, é uma prioridade. O que Deus faz por mim, ai de mim, se Deus não fizer. Nossa, maravilha, Deus é bom demais, Deus cuida de mim, Deus me protege, Deus não me deixa ser morto, Deus não deixa o ladrão entrar na casa. Isso é a prioridade da minha vida, irmãos. Mas a pessoa de Deus, eu não sei. Então nós vivemos esse mundo, uma igreja superficial, que fala que serve a Deus de boca, mas que não tem compromisso real. Estou falando da igreja evangélica, estou falando só de mim, nem só de você, estou falando da igreja evangélica, é uma igreja de pessoas superficiais, de pessoas sem profundidade, de pessoas que não querem se comprometer com Jesus de verdade, irmãos. Qualquer coisa tira a gente da rota. É uma igreja imatura e superficial, e eu faço parte dela. Mas existe uma terceira característica. Pastor, tem como piorar isso aí? Eu acho que tem. Eu disse que é uma igreja ansiosinha, né? Apressadinha. Olha aqueles meninos da Camandu. Você vê aqueles meninos da Camandu? Você chega no lugar, pai, eu quero isso, mãe, eu quero isso. Mas se você não der, meu irmão, vai rolar no chão, vai gritar, vai dar tapa na cara da mãe, vai cuspir no pai. Tem uns pedacinhos de gente que é assim, irmão. Tem muito crente que é assim. Se Deus não der, meu irmão, mas se Deus não fizer, e pronto, dá escândalo, dá reclamação, fala mal da igreja, fala mal de todo mundo. Mas terceira característica, volto a repetir. A primeira, a igreja apressadinha. Segunda característica, a igreja imatura. E a terceira, uma igreja festeira. Pastor, não ficou bom, né? Eu acho que não vai ficar bom, não. É uma igreja festeira. Eu vou ler para vocês o que aconteceu. Moisés não vem. Vamos fazer um Deus então para nós, gente. Aí fizeram um Deus bem bonito, de ouro, irmãos. Que maravilha esse Deus, hein? Bonitão, hein? Bezerro. Arão caprichou. Mentiroso mesmo, né, Arão, né, moço? Depois falou, não, eu joguei no forno só e saiu aí esse negócio aí. Tenha dó de mim, irmãos. Moisés chegou lá depois, o resto da história continua, né? Moisés chega depois e fala, moço, o que é que você fez aí, pastor? Zé Roberto, que loucura foi essa que você fez aí? Eu joguei esse negócio no forno e saiu esse bezerro aí. Eu não sei como é que foi, não. Estou sabendo de nada. Esse bezerro, sabe onde que ele estava? Ele estava dentro do coração de Arão. Irmãos, quantos ídolos estão na sua vida, hein? Quantos ídolos ainda estão no meu coração? E na primeira oportunidade a gente coloca ele para fora. Mas deixa isso para lá. Deixa eu agora para o terceiro ponto. Uma igreja festeira. Muito bem. Moisés não vem. Arão fez o Deus lá, ficou bonito. O que é que nós vamos fazer agora? Uma festa. Mas os crentes gostam de festa, né? Mas se tiver comida, então, irmãos, eu estou junto. Estou lá. O crente não bebe, não fuma, mas que come, que não é brincadeira. Então, irmãos, se tiver festa, irmãos, se tiver um culto na igreja, e falar que tem uma festa, irmão, que aquela comida gostosa, irmão, vai ter mais gente. Aquele irmão que está meio assim, desanimadinho, estou aqui meio doendo da perna, mas eu vou lá hoje, já tem farofa. Hoje eu vou descer, que é responsável pelo lanche. Eu vou, porque o negócio vai ser bom. Então, irmãos, na igreja contemporânea, a principal função religiosa hoje é socializar as pessoas. Antes, quando a pessoa chegava para a igreja, a gente queria saber se ela tinha experiência de salvação.
A gente perguntava, e aí, como é que é você? Tá igual a voltinha e falava, e aí, você já recebeu Jesus no seu coração? Se não, a gente abria a Bíblia, lia para ela alguma coisa. Hoje, a primeira coisa que a gente faz é assim, você gostou do culto? E o louvor? E o pastor, você viu, o pastor lá é metida filósofo, o pastor da nossa igreja é metida filósofo, você gostou lá? Eu gostei, o pastor citou lá até Fueban, né? Moço, seu pastor, muito bom, hein? A gente quer socializar só as pessoas. As pessoas chegam e a gente quer apenas socializar, produzir descontração. É uma igreja divertida, irmãos, mas não tem zelo. Eu faço parte da igreja mais uma vez. Eu sou um dos pastores dessa igreja do Brasil, irmãos. Eu assumo minha comunidade. É uma igreja que gosta de descontração, de diversão, de eventos, de figuras famosas, de gente bonita, de gente importante, de gente perfumada, de gente que está nas mídias sociais. É uma igreja festeira, e eles fizeram festa, e tocaram música, e comeram, e beberam, e divertiram. Só que Deus não estava na festa. Tem um monte de evento que a gente faz, irmão, que Deus não vai nele. Sério, pastor, sério. Certa ocasião, uma coisa estava tão feia em Israel, depois vocês leem Isaías e leem Malaquias. Os cultos estavam tão desagradáveis para Deus. Deus falou assim, ó, será possível que não tem ninguém para fechar as portas dessa igreja para mim? Não quero saber desses trapos, não quero ouvir cântico de vocês, não. Para de cantar. Para com esse negócio. Deus pedindo para parar o culto é porque a coisa estava muito feia, irmãos. Deus falou, não, já cansei da solenidade de vocês, olha, e não posso aguentar ajuntamento solene com pecado. E às vezes o nosso ajuntamento solene, irmãos, está cheio de pecados, cheio de coisas ruins aos olhos de Deus, e Deus não gosta disso, Deus não aprova isso. É uma igreja que não tem coragem de reprovar, irmãos, nem de contrariar os membros, coitado do pastor, ainda mais se for pastor de gente famosa. Imagine se os membros da minha igreja que fossem políticos, empresários, artistas. Eu penso que a maioria não ia permanecer muito tempo aqui. Infelizmente. Ou então eu ia me acostumar com eles, ia fazer o jogo deles. Era outra situação que poderia acontecer, irmãos. Às vezes acontece, eu virar um punhal para o meu lado agora. Tem hora que a gente, como pastor, se acomoda. Ah, assim mesmo, o pessoal gosta de prostituir mesmo, os rapazinhos gostam de beber, os irmãos gostam de fumar. Ah, Jesus sabe, Jesus só sabe, né? E a gente vai se acomodando e se acovardando. Mas o pastor está errado. E se eu fizer assim, eu estou errado também, irmãos. Estou errado. E você está errado também, se você tiver essa mentalidade. A carta de Paulo a Timóteo, segunda no capítulo 3, verso 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para corrigir, para ensinar e para educar na justiça. A palavra educar vem da palavra grega, paideia. E qual é a ideia de educação para o grego? Significava instruir, treinar a criança. Não somente letrar a criança, mas também ensinar as artes, ensinar ela a guerra, ensinar ela a língua. Era um aprendizado mais abrangente. Então a igreja, irmãos, ela precisa educar os crentes. A Bíblia, irmãos, não é apenas para você ter conhecimento religioso, é para você moldar o seu caráter. Aqui ensina como você deve se relacionar com as pessoas, como você deve pagar suas contas, como você deve se relacionar com sua esposa, com seu filho. Aqui ensina como você ser o patrão, aqui te ensina como ser o empregado, aqui ensina como deve ser a sua vida conjugal, aqui ensina como você deve se relacionar com Deus, aqui ensina como deve ser a sua vida na igreja. Então nós temos um livro para nos educar. Então, por que a gente vê tanto descalabro, tanta loucura, tanta coisa estranha?
É porque nós não queremos ser mais educados pela Bíblia. Correntes liberais, correntes teológicas liberais, que alguns textos da Bíblia, vou dizer, por exemplo, textos de Paulo, principalmente, aos Colossenses, as cartas pastorais a Timóteo e Tito, que eles dizem abertamente que aquelas cartas não foram escritas por Paulo, que elas não são palavras de Deus, que são palavras de cunho fundamentalista, de cunho patriarcal, de cunho machista, e que Deus não inspirou aquelas palavras a uma grande parte dos seus irmãos em Cristo, que tem esse pensamento, seus irmãos em Cristo, que fazem parte da sua igreja, no Brasil e no mundo, que acredita que parte do que está aqui na Bíblia não é a palavra de Deus, e que a gente não deve moldar a nossa conduta baseada na palavra de Deus, que isso é fundamentalismo, que isso é intolerância, que isso é ignorância, para você saber a quantos anda a igreja evangélica no Brasil. Você está dentro desse contexto. E a minha expectativa é que eu, de alguma maneira, e nas minhas limitações, eu consiga produzir algumas pessoas que conservem esse desejo. Eu estou num ambiente religioso frequentado por muitos pastores, mas me parece que tem um companheiro lá que acredita na Bíblia inspirada. Me parece dezenas de companheiros. São pastores e que perderam a sua fé na palavra de Deus. A missão dessa igreja festeira, agora estou terminando, é agregar sempre agregar, independentemente da doutrina. A intenção dessa igreja é trazer e abraçar todos e trazer todos para a sua comunidade. É uma igreja para produzir pessoas felizes e satisfeitas, e que busca recuperar a autoestima das pessoas. Esse discurso de autoestima é um discurso, para mim, dos mais perigosos. A própria palavra já traz em si o perigo. Uma autoestima, uma estima que eu tenho a respeito de mim mesmo. Isso é sempre um perigo, porque Jesus ensina em João capítulo 12, verso 25, queria ler para você esse texto: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-a para a vida eterna. Pastor, isso aqui para mim é demais. Pois é. Se você se estima demais, se ama demais, se protege demais, se quer demais, se acha demais, você precisa ir para a cruz e converter novamente. A Bíblia diz, Paulo diz aos Gálatas capítulo 2, estou crucificado com Cristo, e a vida que eu vivo agora, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo diz, estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho que restaurar minha autoestima, não. Será que a presença de Jesus não é suficiente para me curar, para me libertar, para me transformar e fazer de mim uma nova criatura? Por que eu preciso resgatar o velho José Roberto? O velho José Roberto tem que morrer, irmão, na cruz, e deixar Jesus viver. Pastor, isso é muito radical, Seja bem-vindo ao cristianismo. No cristianismo a gente morre para o mundo. Lembra do batismo? A figura do batismo, você imerge a pessoa e simboliza ele morrer para o mundo. E quando ele é levantado, significa nascer para uma nova vida. Mano, eu não vou ter crise existencial, eu não vou ter complexo de inferioridade, eu não vou ter coisas na minha vida mal resolvidas, se Jesus está em mim. Como é que eu vou sentir complexo de inferioridade, se o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis habita em mim? Como é que eu vou me sentir inferiorizado, se eu estiver diante do demônio, eu vou repreender e ele vai sair em nome de Jesus? Como é que eu vou sentir inferiorizado, se ele me dá paz, se ele me dá alegria, se ele me dá esperança? Mas as igrejas, irmãos, estão massageando o ego das pessoas, e aí a gente não pode mais repreender as pessoas, não pode mais corrigir, você não pode discordar delas mais. Mas Jesus, querido, ele mata a sua autoestima,
Ele mata seu orgulho de ser. E a Bíblia diz, e a gente deveria ler mais vezes, que Deus reduz a nada aqueles que julgam ser alguma coisa. Ele escolheu aqueles que não são. Se você é, você não é escolhido. Ah, pastor, eu sou. Ah, pastor, eu sou. Eu faço mesmo, eu sou muito bom. Ô irmão, vai nessa não. Deus escolheu os que não são, para reduzir a nada os que julgam ser. Ele pegou as coisas que eram consideradas ignorantes e simples, para envergonhar as sábias. Ele pegou as coisas pequenas e insignificantes, para envergonhar as grandes. Isso é ser cristão. Isto é ser crente. Mas essa igreja, aqui eu termino, é a igreja que vive de eventos, de festas, não tem necessidade, ela não sente necessidade de aprender doutrinas, porque para essa igreja, as doutrinas geram diferenças, divergências e dificuldades. É claro que vai gerar, irmão. Não estou dizendo que você tem que brigar com as pessoas, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a sua maneira de interpretar a vida gera divergência. Ah, pastor, eu não gosto de divergir ninguém, então você não pode ser crente. Pastor, olha, eu concordo com tudo. Tem gente que é assim, né? Você está fazendo uma reunião lá, seu pastor, você é decidido, está tudo decidido para mim, eu concordo com tudo. Não existe isso não, irmão. Jesus divergiu tanto dos discípulos dele que ele ficou só com 12. Mas eu posso divergir te amando, te respeitando e te honrando. É isso que Jesus sempre fez. Jesus, quando ele vai te corrigir, eu vou terminar minha mensagem mesmo agora, ele não te desrespeita, ele não te avilta, ele não põe você debaixo do pé dele e pisa em você assim. Ele discorda de você e te corrige assim na cara. Meu filho, eu te amo e eu vou te corrigir. A Bíblia diz que Deus açoita todo aquele que recebe como filho. Se você não quer ser corrigido, não seja crente, viu, meu irmão? Ah, pastor, eu não aceito ser corrigido, eu faço tudo certo para ninguém me corrigir. Você não vai poder ser crente. Que todo aquele que é filho de Deus, ele é açoitado e ele é corrigido. Alguém aqui já apanhou? Alguém já foi corrigido por Deus? Ei, irmãos, eu já passei aperto, feio. Conta a história rapidinho aqui, para terminar essa história. Eu estava aqui, irmãos, conhecem minha história, quem está aqui há mais de 15 anos, eu estou há 16, já quase na igreja. Eu cheguei antes daqui ser organizado como igreja, já existia igreja como comunidade, o pastor Dito já pastoreava, os irmãos já serviam a Deus. Aí eu cheguei para a parte da organização, a parte de criação PJ, ata, etc., estatuto. E aí, Deus me falou um dia, eu era membro da Igreja Batista Central, Deus falou assim, o pastor Dito me convidou, eu era membro lá da igreja, né? Era a segunda pessoa lá na igreja. Aí Deus falou, aceito. Eu falei, meu Deus, e agora? Falar que o pastor Valdeci vai brigar comigo. E aí, brigar sim, porque se eu fosse pastor Valdeci, eu teria brigado mesmo. Como é que meu obreiro resolve? Mas depois Claudião fala assim, pastor, você é diácono lá na Assembleia de Deus. Eu falei, que é isso, Cláudio? Mas eu cheguei e falei, pastor, estranhamente, falou, pode ir. Meu Deus, e agora? Aí vem eu. Eu cheguei aqui, o pastor Dito falou, irmãos, aqui, o pastor Alberto vai ser, cuidar de vocês, e o pastor Dito foi embora. E aqui estou eu, há 15 anos. Só que no início, aí eu estou pastoreando, todo bonitinho, né, tal, ali, feliz, alegre. E aí um dia, eu estou ouvindo seminário em Montes Claros, e aí Deus me falou assim, sem mesmo falar, você está vivendo um adultério na igreja. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Quase que eu caio de costas. Oh Deus, o que é isso? Fala, você está com uma igreja que não é sua. Falei, peraí, mas se eu vou para lá, e se eu falo agora que não é minha, eu não estou entendendo nada. Eu tinha vindo de bom coração. Aí Deus falou assim, essa igreja, ela ainda está dependente da Igreja Batista Central, você tem que resolver isso, meu chapa. Deus não falou meu chapa não, tá? Você tem que resolver isso. E aí eu tinha que chegar aqui e falar para os irmãos, eu não falei desse jeito, eu acho que é a primeira vez que eu estou contando essa história aqui. Falou, irmãos, nós temos que resolver o negócio com a Batista Central lá, pedir perdão, vamos mandar carta, vamos reconciliar com eles.
vamos voltar a paz, estava brigado. Os irmãos aqui, muitos não sentavam lá, nós não iam lá, e nós não íamos lá, e nem eles vinham cá. E aí Deus estava aborrecido com aquilo. E aí Deus falou, você resolve isso aí. E aí eu preguei uns 6 meses, dava choro, dava tudo. Mas um dia os irmãos falaram, não, pastor, vamos fazer a cartinha. Eu fiz a cartinha toda bonitinha, toquei o nome de todo mundo, cartinha lá que é a Igreja Batista Central, toquei o nosso pedido de perdão. Ah, pastor, que ótimo, que bênção, nós vamos emancipar vocês, ó, vocês já são igreja, vocês seguem o caminho de vocês, e aqui estamos nós, em paz. Alguns irmãos gostaram tanto da ideia que daí voltou para lá, e meu marido mesmo foi e ficou, né? Se a minha foi e ficou. E eu fiquei chateado com isso? Não, fiquei feliz. Nós temos paz com aqueles irmãos, mas nós poderíamos ser uma igreja inimizada, até hoje. Mas porque Deus me chamou a atenção e me corrigiu, eu me assustei com aquilo. Aí eu me casei com vocês. E estamos casados há 15 anos aí. Eu sou o pastor de vocês. E vocês são minhas ovelhas. Então, Deus vai sempre te corrigir. E você precisa aceitar isso. Não é todo dia que tem festa não, irmãos. Tem dia que não tem festa não. Tem dia que tem choro. E a Bíblia diz que eu devo chorar quando é hora de chorar. E vou rir a hora que precisar de rir também. Então está feito o diagnóstico aqui com os irmãos. E aqui eu quero terminar essa mensagem lembrando os irmãos que nós temos então uma igreja apressada e ansiosa. Nós temos uma igreja superficial, ou seja, sem profundidade. E temos uma igreja festeira. E temos essa mensagem aqui, ó, pregada. Porque se você